último versículo do Velho Testamento. Malaquias 4, verso 5, o último versículo do Velho Testamento. Jesus disse, que João Batista era o profeta, que não haveria outro profeta maior do que o João Batista. É claro que Jesus jamais está falando assim de alguém mais importante, não é isso. Mas a mensagem de João Batista, a Bíblia fala que ele seria aquele que prepararia o caminho para o Messias, para Jesus Cristo. Curioso isso, João Batista é aquele que prepara o caminho. A mensagem de João Batista foi justamente essa, que ele estaria preparando o caminho para Jesus. Amado, isso é muito curioso. Então significa que existem princípios, existe uma porção na mensagem, na unção de João Batista, que é justamente aquilo que prepara o coração para as pessoas receberem a Jesus Cristo. E para mim, a grande mensagem de João Batista é justamente essa aí. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O Senhor fala conosco. Aplica a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo em nossos corações. Por Jesus que nós oramos. Amém. Eu não estou sendo exagerado em falar isso, mas sem sombra de dúvidas, depois da mensagem de Jesus Cristo como única solução para o pecado do homem, para a condenação eterna do homem, para a maldição do pecado, que é a morte eterna, depois dessa principal mensagem que todo ser humano precisa ouvir, queridos, sem exagero. Se você perguntar para mim, Eurípides, qual é a principal mensagem que todo ser humano na terra precisa ouvir? Deus não está mais irado com a humanidade. A ira de Deus cessou. Cristo resolveu o problema da humanidade com Deus. Jesus foi o sacrifício, Jesus foi a oferta que o Pai precisava receber para que o homem fosse, a humanidade fosse salva por Jesus Cristo. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é incluído nessa salvação. O homem tem uma dívida com Deus. O homem tem uma dívida com Deus. Todo ser humano um dia estará na presença do Eterno, na presença do Deus Criador dos céus e da terra, da humanidade. E nós teremos que prestar contas diante desse Deus. Mas há uma diferença. Você vai prestar conta de uma dívida que já foi paga, e você recebeu o preço dessa dívida, ou você nunca quis receber o preço, o pagamento da dívida que você tem com Deus. Amado, essa é a principal mensagem. A mensagem que Deus pagou em Cristo Jesus a sua dívida. E ao receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo. Salvo pela graça. Pois bem, para mim, a segunda mais importante mensagem que você precisa ouvir na sua vida é essa mensagem aqui de Malaquias. Não tem outra. Essa mensagem aqui, amado, resolve inclusive o seu relacionamento com Deus depois da sua conversão. Mesmo convertido, você não consegue ter um relacionamento saudável com Deus justamente por não entender essa mensagem que eu vou falar para vocês nessa noite. Qual mensagem? A maior mensagem que um ser humano pode ouvir depois do Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem
que não é possível você viver uma vida plena se o seu coração não for convertido aos seus pais. É isso que você precisa entender. Depois do Evangelho de Jesus Cristo, a principal mensagem que você precisa entender é a mensagem de que, se o seu coração é distante dos seus pais, você nunca viverá uma vida plena. Você sempre vai rastejar na sua vida. Você já participou de um seminário comigo de... Quem participou do seminário Família Disfuncional? Levante a mão aqui. Ih, vai ter que fazer de novo. Mas vamos marcar de novo então, gente. Só uma pessoa. Quantos fizeram o primeiro módulo Família Disfuncional aqui? Levante a mão. Você fez, Sara, seu marido fez. Família disfuncional, aquela da carência, que todo mundo descobre que não... Aqui todo mundo descobre que só sabe errar com os filhos, entendeu? Todo mundo. Quem fez esse seminário aqui? Ah, agora sim, agora sim. Tá, deixa eu falar uma coisa para você. Você que fez o seminário comigo, você ouviu um ponto que eu sempre bati na tecla. A principal característica da nossa geração é a família disfuncional. Nós somos uma geração que a gente não sabe ser família, mano. A gente não sabe cuidar de filhos, a gente não sabe orientar os nossos filhos, a gente sabe muito bem cuidar da empresa dos outros, a gente sabe muito bem se resolver no mercado de trabalho, mas quando fala de dentro de casa, nós somos a pior geração de pais que já viveu na face da terra. Por que eu falo isso, amado? Por que a gente tem uma vida familiar tão disfuncional? Disfuncional, não funciona. Põe isso na sua cabeça. O tipo de família que a gente vive hoje, a maioria esmagadora, não funciona. Por quê? Porque a vida tem uma maneira certa de funcionar. A vida tem. Queira você aceite ou não, queira você concorde ou não, a vida tem uma maneira certa de funcionar. Tudo que a gente faz fora dessa ordem são muletas e adaptações, são próteses que a gente fica usando na vida para não realmente encarar que a gente não funciona como família. Todos aqui vieram de uma família. Você escolheu essa família? Não, quando você chegou, sua família já existia. Você não escolheu essa família, você não escolheu seu pai, sua mãe, seus avós, sua família de origem. Quando você nasceu, seu pai, sua mãe, seus irmãos, se você tinha, já existiam. Você simplesmente chegou no mundo, na sua família, sem escolher nada. Mas presta atenção, é nesta família que você nasceu, que deveria ter uma ordem natural, uma função de cada um. E cada função que um pai exerce, que uma mãe exerce, cada papel que um pai exerce, que uma mãe exerce, afetaria a nossa vida de uma forma assustadora e afeta. A função de um pai, a função de uma mãe, a função de um filho, de um avô, de um primo, cada um, quando exerce o seu papel, o seu lugar na família, entenda isso. Saber aonde o seu pai está, o seu avô está, a sua mãe está, onde cada um está posicionado. Então, isso aqui é um pai, isso aqui é uma mãe, isso aqui é um filho, o filho que veio primeiro, o Pedro, depois veio a Sofia, no meu caso, o João Pedro, a Sara, a Júlia. Cada um só é funcional quando cada um está no lugar certo. Esse pai não está no lugar dessa mãe. Essa mãe não está no lugar desse pai. Esse filho não está no lugar do pai. Essa filha não está no lugar da mãe. E quando cada um está posicionado no lugar errado, é a família disfuncional.
Cada dia, é isso que você precisa entender. Nós somos a pior geração na história da humanidade, aonde nós não sabemos o nosso lugar na família. A gente casa sem saber para que a gente é marido, esposa. A gente vai lá, coloca o dedo na cara dos nossos avós, que eles foram exagerados, que eles sofreram demais, que eles eram machistas, que aquelas mulheres eram doentes. Mas seja sincero, amado. Qual o casamento que durou mais? Os nossos ou os deles? Os deles. Quem tinha mais filho, a gente ou eles? Quem que era mais resolvida dentro de casa, que amava ter filho? Nós ou eles? Eles. Quem trabalhava e fazia a família funcionar? Nós ou eles? Eles. Então, amados, entendam uma coisa. Todos esses papéis deveriam cumprir uma ordem. Cada papel. E é justamente isso que você precisa entender. Quanto menos um filho não entende o papel, a função, o lugar de um pai e de uma mãe, mais adoecido ele se torna na vida. Porque cada papel, cada lugar que um pai e uma mãe ocupa numa família, isso produz uma influência esmagadora na nossa vida. Nós carregamos isso por toda a nossa vida. Falei isso muito aqui no seminário dos homens, que a maioria hoje dos casais, eles não estão se separando por falta de amor, viu? A maioria dos casais se amam. Você vai encontrar um monte de gente que fala: pastor, eu amo a minha esposa, mas eu não sei viver casado. Eu não suporto a vida de casado. E as pessoas não suportam a vida de casado porque eles não estão posicionados no lugar certo. Está tudo em desordem. E escute, se a sua família está em desordem, eu tenho uma péssima notícia para te dar: você vai passar por divórcio. Todas as pessoas que eu conheço, experiência própria, vi isso várias vezes, atendi várias vezes, vi isso na minha vida, vi isso na minha família. Quando as coisas estão em fora de ordem, infelizmente, amado, nós vamos passar por rupturas, divórcios, porque está tudo em desordem. A maioria dos casais não estão se separando por falta de amor. A maioria dos casais estão se separando por falta de ordem. Quem lembra da Cris Poli lá na Super Nani? Lembra da Cris Poli? Aquelas praguinhas do Egito lá, tudo endemoniado, os filhos, lembra lá? Você lembra? Os pais tudo surtados. Querido, você lembra a primeira coisa que a Cris Poli, primeira coisa que a Super Nani faz, pelo menos quando passava o programa dela? Qual a primeira coisa que ela fazia numa casa para começar o processo de tratamento naquela família? Organizar a vida do casal. Lugar de comer não é no chão. Hora de dormir não é 1h da noite. O lugar da criança dormir não é na cama do casal. O lugar de criança brincar não é em cima da mesa no horário do almoço. O lugar de comer não é no sofá. Amada, era incrível. Quando ela organizava a casa, todo mundo ficava como? Quieto, as crianças acalmavam. Crianças adoecidas, agitadas, vivem num mundo sem ordem. Vivem numa casa sem ordem. Já parou como é que é final de semana? A gente passou por um processo agora recente, a gente foi visitar porque como nós somos missionários, né? A gente passa longo período longe dos parentes, né? Longe da família de origem, principalmente a minha esposa, né? Então, e eles são muito assim, a família da minha esposa é um negócio assim sobrenatural. Eles podem ficar 2 meses sem se ver. Quando eles se encontram, eles e chora, parece que está 5 anos sem se ver. Quem já viu isso aqui? Chora, e aí faz festa. É um negócio assim, eles têm troféu relacionamento, eu nunca vi um negócio daquele. É família relacional, morre. Aí, assim, tem um vídeo, gente. Aí a gente foi para o Rio de Janeiro,
E aí eu fiquei indo e voltando, mas eu deixei as meninas lá, minhas filhas, o João Pedro trabalha, a gente ficou em casa, e as meninas e a minha esposa no Rio de Janeiro com a avó, com os avós, com a bisa, com os tios, né? Quando eles vieram embora para Curitiba, gente, foi uma choradeira. Parece que está indo embora para a África. Eu pensei, Jesus amado. Mas é interessante, chegou um momento que eu falei para a Osana, amor, já faz um mês que as meninas estão viajando. Aí, por conta das aulas online, a Sara acaba, né, vivendo essa rotina da aula online. Então, por isso ficou fácil estar no Rio de Janeiro. Mas eu cheguei para a Osana e falei assim, amor, a gente tem que voltar para casa. Já deu, não dá para ficar viajando desse jeito. Sabe por quê, mano? Qual é a primeira coisa que quebra numa família quando você está viajando? A rotina. Você já viu tanto que é difícil para voltar à rotina? Porque a criança dorme com o casal, eu não entendo, mas vou falar uma coisa para você. Criança dormindo com um casal destrói a ordem da vida conjugal do casal. Eu não consigo entender como é que um casal... Porque quando as minhas filhas vão dormir com a gente nas viagens, assim, acaba com a nossa vida. Você não tem intimidade, você não consegue estar junto com sua esposa. Por isso que o lugar de criança é no quarto dela. Isso é tema para outra ministração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai viajar, você percebe que tudo muda o ritmo. E como é que as crianças ficam? Agitadas. Final de semana. O que mais evidencia um final de semana? Acordar que hora? Não, você não acorda cedo, a não ser que você tenha uma rotina, mas na maioria das vezes, final de semana é o momento que a gente faz o quê? Colchão na sala, almoça 3 horas da tarde, o domingo é à noite, pizza, de final de semana é dia de comer pizza, não é assim? Por quê? Faz parte no final de semana um pouco de desordem para dar uma... né? Você tem que ter esse final de semana. A mulher fala, não, gente, final de semana eu não vou cozinhar para ninguém, não é assim? Não, eu não quero, eu deixo eu descansar. Faz parte num final de semana a coisa sair fora de ordem. Mas presta atenção, e se ficar assim todo dia, o que vira família? Um caos. Estou falando uma coisa para você, amado. A ordem faz parte da saúde da vida de uma família. Família e desordem é um adoecimento. E é uma coisa que você precisa entender, que a Bíblia sempre tratou isso. A família, amado, ela tem que cumprir uma ordem natural. E a maioria esmagadora dos problemas que a gente sofre dentro de casa é por falta de ordem. Você vai ver na Bíblia o tempo todo Deus falando, olha, eu te deixei aí em Creta, Timóteo, para colocar em ordem. Tito, né? Tito, eu coloquei você em Creta para colocar em ordem as coisas. Olha aqui, rei, coloca a tua casa em ordem. Então você percebe que organizar, cada um no seu lugar, é um grande processo necessário de cura na nossa vida. Querido, não tem como nós restaurarmos uma família se a gente não aprender a colocar cada um no seu lugar. E o problema, amado, que a gente cuida da vida dos outros, a gente cuida da empresa dos outros, organiza a casa das pessoas, cuida dos filhos dos outros, mas não sabe organizar a nossa própria casa. E a vida, como eu disse, ela tem uma maneira certa de funcionar. Uma mãe, ela deveria cumprir o papel que ela foi chamada para ser. O pai, quando ele está no lugar que ele foi chamado para estar, ele tem um lugar dele. O fato do pai estar nesse lugar, nessa posição e não sair desse lugar, isso constrói de forma maravilhosa o caráter dos filhos. E hoje, amado, nós temos uma geração, como eu disse, extremamente doente por conta disso. Eu queria falar um pouco para os irmãos a respeito dessa ordem dos nossos pais. O texto que nós lemos de Malaquias fala que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Então significa, amado, que o evangelho, que a salvação, que a mensagem do evangelho está diretamente ligada ao fato dos filhos se converterem aos pais e os pais aos filhos. Por isso eu queria falar um pouco sobre os nossos pais, né? Volto a repetir, a vida tem uma maneira certa de funcionar. Isso significa que o homem tem uma maneira certa de funcionar e a mulher tem uma maneira certa de funcionar. Quando você não funciona como mãe, quando você não funciona como pai, quando você não funciona como esposo e como esposa, isso sai fora de ordem e os nossos filhos vão ficar totalmente adoecidos. Não sei se você sabe, quando a gente fala de mãe e de mulher, basicamente 80% das doenças físicas. Amado, isso aqui não é conjectura, possibilidade, isso aqui é ciência. Nós temos centenas de estudos, pesquisas que provam isso. 80% da saúde emocional de um ser humano, 80% das doenças físicas e emocionais estão diretamente ligadas à mãe. 80% das doenças mentais na humanidade é problema de mãe. Doenças físicas que você carrega no seu corpo. Nós temos centenas de estudos. Doenças físicas. Como assim, Eurípides? Você sabia que a maioria, tem alguns casos, pouquíssimos casos, que o nosso corpo fala aquilo que a nossa alma não consegue comunicar, externar. Fato. Nosso corpo fala. E quando a boca fala, o corpo fala. E quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Quando você cala a sua boca, o seu corpo fala. Isso você não tem noção do quanto isso acontece. Isso não é mais uma possibilidade, isso não é mais uma coisa assim, vamos tentar isso aqui para ver se isso funciona. Eu já fiz tantos tratamentos, vamos tentar esse tratamento aqui que fala que as doenças que a gente carrega no corpo é fruto das feridas da alma. Não, amado, isso não é mais nem possibilidade, isso é fato. Centenas e centenas de estudos provam disso. Exemplo. Você sabia que a mulher que tem problema de engravidar, na maioria das vezes, é o corpo dela rejeitando a maternidade pelo trauma que sofreu com a mãe? O que é ser mãe? O que é mãe? Mãe, o que é mãe? O que traduz mãe é mama e útero. A endometriose, na maioria das vezes, é a mama rejeitando o feminino da mãe. Muitas vezes mulheres têm dificuldade, elas não têm dificuldade de engravidar, elas têm dificuldade de manter a gravidez. Os abortos espontâneos, na maioria esmagadora dos casos, é a ferida da alma que a mulher tem em relação à mãe dela, e ela inconscientemente, deixa eu falar uma coisa para você, eu esqueci de falar isso para você. Tudo que eu vou falar aqui é no campo do inconsciente, tá? Nós temos 3 áreas do nosso cérebro: consciência, subconsciente e o inconsciente. Se eu fosse dar uma aula completa para vocês aqui, eu ia mostrar cada área do cérebro lá, toda essa massa que a gente tem, branca, cinzenta, é o consciente. Depois você vai ter uma outra parte que é o subconsciente. Depois você vai ter lá no centro do cérebro, o seu subconsciente, lá no centro do seu cérebro, o inconsciente. Pasmem, a sua vida é afetada 20% da sua consciência e 80% do seu subconsciente, do seu inconsciente. A maioria das coisas que você faz, as reações que você tem com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu mercado de trabalho, a maneira como você lida no mercado de trabalho, é tudo reação do seu inconsciente. E o nosso inconsciente é formado no ventre da mãe.
Crianças nascem traumatizadas. Crianças nascem com sérios problemas de rejeição. Você sabe por quê? Porque o nosso inconsciente é formado, com 45 dias de vida. E a nossa consciência é formada, completa, pasmem, com 23 anos de idade. Com 23 anos que a nossa consciência está madura. Então você imaginou o tanto de burrada que você já deu até os 23 anos de idade. Mas o seu inconsciente já é formado com 45 dias de vida. E você sabe o que é mais assustador? Vários estudos, eu tenho mais ou menos 4 livros que eu estou lendo sobre isso, só sobre isso. E é um dos grandes estudiosos do inconsciente humano, que ele apresenta dezenas de estudos, e desses estudos cientificamente provados, que nós só conseguimos ficar livre da nossa vida intrauterina, a gente só começa a deixar o nosso inconsciente para trás, daquilo que a gente viveu lá no ventre da nossa mãe, que foi o nosso primeiro lar. Sua primeira casa foi o ventre da sua mãe, você teve uma vida lá dentro. Seu primeiro lar foi dentro da sua mãe. E pasmem, só depois de 45 anos de vida que a gente começa a ficar livre da influência do inconsciente da vida intrauterina. Só depois dos 45 anos. Então, quando a gente fala que a maioria dos problemas que nós sofremos na vida estão diretamente ligados à figura da mãe. Problema de asma. Você sabia que problemas respiratórios é a ausência de mãe na vida do ser humano? Problemas respiratórios, asma, bronquite, pneumonia. A maioria das pessoas que tem sérios problemas com respiração é porque não teve mãe. Mãe ausente. Insensibilidade afetiva. Pastor, eu não sei porquê, parece que minha mulher não tem alma. Parece que meu marido não arrancaram o nervo da alma dele. Dificuldade de estabelecer vínculo. Escute. Quem foi a pessoa que mais serviu você na vida? Lá na casa, perguntar para o Pedro. Pedro, cadê o Pedro? Pedro, quem foi a pessoa que mais te serviu na sua vida? Sua mãe. Sua mãe. Desde o primeiro momento em que o seu coração começou a bater lá no ventre da sua mãe, ela serviu você com o sangue dela, com a respiração dela, ela cuidou de você, ela te amamentou, ela parou, ela deu a vida dela para você. A vida da sua mãe foi dada para você. Presta atenção, não existe ninguém que mais serviu a nossa vida do que a nossa mãe. Pessoas que têm mágoas com mãe têm dificuldade de servir. Não tem, amado, eu sou uma pessoa desligada, às vezes não é mal, às vezes, nossa, que vergonha, eu estou aqui parado, está todo mundo fazendo, eu estou lá, senhor, mexendo na coisa. Aí alguém, você podia me ajudar aqui? Minha esposa sofre, amor, tá bom, estou indo. Por quê? Eu conheci minha mãe com 20 anos de idade, amado. Eu sempre tenho que ficar ligado. Gente desligada é gente que não teve mãe. Porque a mãe é o quê? O que uma mãe é? Como é que homem acorda, gente? Como é que mulher acorda? Você acha que não? Pastor, mas eu não sou assim. Você é exceção. Via de regra, as mulheres são mais pilhadas de manhã. As mulheres são mais ligadas, elas têm que cuidar do filho, têm que arrumar a casa, têm que fazer um monte de coisa. O homem está lá, lento, sabe? Suja o banheiro todo, porque não sabe que ele está dormindo ainda, está dormindo. Entenda uma coisa, quando seu marido acorda, você não acredita, ele está dormindo.
mulher mais pilhada. Então, amado, presta atenção. Pessoa, eu não sei o que eu vou fazer agora, hein? Perdão aí, mais uns 20. Pessoas que chegam aos 30, aos 45 anos, com sérios problemas de relacionamento, problema com mãe. Amado, por quê? Porque é com a mãe que a gente aprende a se relacionar na vida. É com a mãe que a gente aprende a ter amigo, é com a mãe que a gente aprende a ter vínculos. Existem muitas pessoas que não conseguem se entregar, se apaixonar. As pessoas mais apaixonadas, sabe aquela pessoa assim, que ama de morrer? Teve mãe na vida. Teve mãe. Que a mãe é que nos ensina a nos conectar. Quanto mais distante você esteve da sua mãe, mais distante você esteve das pessoas. Porque, amado, nós repetimos isso na vida. A gente repete isso no casamento, a gente repete isso na maneira como a gente cuida dos nossos filhos, a gente repete isso no trabalho, a gente repete isso na igreja. Quanto menos nós tivemos mãe, mais distante nós nos tornamos na vida. Você sabia que uma das coisas... Eu descobri isso numa conversa que eu tive uma vez numa casa que eu fiquei hospedado. Uma mulher, ela teve um problema, uma bactéria na gravidez dela, e essa bactéria fez com que ela ficasse cega na gravidez. E aí ela ficou ela ficou cega mesmo. Na verdade, não ficou cega, ela ficou olhando um pontinho pequenininho. E o filho dela teve que praticamente cuidar. Ela ficou com depressão. Esse menino, à medida que ele foi crescendo, ele teve que cuidar da mãe. E você sabe o que eu descobri na mesa, na refeição? Ele não tem memória da infância dele. Por quê? A mãe é a memória da família. A mãe que conta as histórias quando estava criança. O pai esquece de tudo isso, nem lembra. A mãe conta a história, a mãe conta lá do primeira vez que o menino enroscou o pipiu na barguilha dele, entendeu? A mãe conta a vez que o colchão ficou lá cheio de xixi. O homem nem lembra dessas coisas. Por quê? Porque a mãe é aquela que fica nutrindo a memória da família. Pessoas que tiveram problemas com suas mães, têm sérias dificuldades de ter uma memória, não lembra da sua infância. Amado, eu tenho uma lembrança da minha infância. Eu não lembro, eu não sei nada, não tem foto. Porque a mãe que tira foto, a mãe que, sabe, a mãe fica nutrindo as festas de aniversário. Mãe é a memória da nossa vida. Praticamente, amado, as dificuldades que nós temos hoje nos relacionamentos, guarda essa informação. Isso aqui é interessante. Não sei se você já ouviu isso, Cadu. Olha aqui para mim. Todos os problemas que você tem hoje na sua vida, com a sua esposa, com os seus filhos, não tem nada a ver com a esposa e com o filho, tem a ver lá no passado. Presta atenção. Todos os problemas que você tem na vida, hoje, não tem a ver com hoje, tem a ver com ontem. Tem a ver lá com a sua infância, lá com sua mãe, lá com seu pai. Quando isso não está resolvido, amado, a gente leva isso. A gente não se casa, a gente coleciona divórcio, a gente não tem amigos, somos muito racionais pela ausência da mãe, somos frios afetivamente, somos ingratos. Deixa eu te contar uma coisa que eu tenho certeza que você nunca ouviu na vida. Acho interessante o Cadu ter falado, a gente falar a respeito de oferta, de dízimo, né? Ele até falou, vamos fazer um seminário. Sabia que eu já tenho a resposta? Por que a gente não gosta de dar dízimo, a gente não gosta de dar oferta? Pegou a ideia? Por quê? Olha aqui para mim. A mãe é a pessoa que mais ofertou a vida dela e foi generosa. Gente que tem problema com mãe não gosta de dar oferta. É com a mãe que a gente desenvolve a generosidade. Mãe desenvolve generosidade na gente. Isso é muito forte isso. A mãe, amada, é aquela que oferece a vida dela para nós. É com a mãe que nós aprendemos a dar e receber. Generosidade, servir, cuidar, tudo isso a gente aprende com quem? Com mãe. E a dificuldade que muitas das vezes nós temos de dizimar, de dar oferta, de sermos generosos, é ferida com a mãe.
Para que a gente tem dinheiro? Para que serve o dinheiro? O dinheiro é uma maneira que você tem de servir as pessoas. Você vai no comércio, você vai lá comprar alguma coisa. O que está acontecendo ali? Uma troca. Você serve aquela pessoa e a pessoa te serve. Sim ou não? Então, dinheiro é a forma que nós temos de servir as pessoas. Quem não teve mãe é mão de vaca, murrinha. Quem tem ferida com mãe não sabe servir. E o pai? Lembra quando eu disse para você que a vida tem uma maneira certa de funcionar? Lembra? Quando eu falei que a vida tem uma maneira certa de funcionar? A vida tem uma maneira certa. Como eu disse, queira você aceite ou não, você depende dos seus, você depende disso na sua vida. O que a Bíblia fala que produz vida longa na nossa existência aqui na terra? Tá. Quando você fica doente, qual é a primeira coisa que você evidencia que você está muito doente? O que você perde? Força, energia, vigor. Sim ou não? Você não tem força. Você teve Covid, pulmão fraco, não tem força. Tem força. Então você concorda comigo que vida é força? Vida é energia. Eu não estou falando coisa mística quando eu falo de energia. Estou falando energia vital para viver. Entenderam? Então a vida precisa de energia. A vida precisa de força. Presta atenção. Quando a Bíblia fala que você não honra pai, você perde a capacidade de viver, significa que a vida tem uma maneira certa de funcionar. Escute, a maneira certa de funcionar na vida é o seguinte: você nunca vai ter força para trabalhar, você nunca vai ter força para viver, você nunca vai ter força para enfrentar, você nunca vai ter força para lidar com rejeição, com abandono, porque a única maneira para a gente ter força na vida é através dos nossos pais. Não honrar pai, a gente enfraquece em todas as áreas da nossa vida. É através do pai e da minha mãe que eu ganho força para viver. Vida longa. Por quê? Porque existe uma maneira certa, existe uma força interna em nós que nos move, que nos faz enfrentar, que nos faz saber lidar com a vida, e essa força se chama os nossos pais. Você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. A Bíblia se ocupou e escreveu um livro chamado Números, que conta toda a história de pai, de avô, dos ancestrais da pessoa, e quanto mais a pessoa sabia da sua origem, mais vida ela tinha para frente. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é matar a sua família de origem, é não honrar seus avós, não honrar a memória dos seus pais, não honrar a memória de sua mãe. Por quê? Porque a vida tem dois movimentos. Vida é movimento, força é movimento, não é? O movimento só existe quando tem força. Agora eu vou falar sobre física, né? Qual que é a equação do trabalho? Quem está estudando aí? Qual é a equação do trabalho, gente? Força. Eu estou exercendo uma força, que é pesado. Força. Quando eu exerci uma força, teve o quê? Então eu quero fazer um trabalho. Qual que é o trabalho? O trabalho é pegar esse púlpito aqui e levar para cá. Então eu estou aqui. Vai lá, púlpito. Vai lá, púlpito. Vamos, púlpito. Vai. Isso vai acontecer, gente? O que eu tenho que fazer? Você tem que trabalhar, exercer uma, que vai produzir um deslocamento, que aconteceu trabalho foi executado. Então é o seguinte: a vida tem uma maneira certa de funcionar. Você se move na vida através de um princípio, e a única maneira de você mover na vida é através dos seus pais.
Sem você, sem os seus pais, você nunca se move. O Pedro depende desse homem para ele se mover na vida. O Pedro depende desta mulher para ele se mover na vida. Quem não honra pai e mãe está paralisado na vida. Não há possibilidade da sua vida fluir, não há possibilidade de você funcionar na vida, ter força na vida, se não existir honra aos seus pais. Porque a vida tem uma maneira certa de funcionar. E a maneira certa de funcionar na vida está lá, meu irmão. Você acha por que Deus deu isso nos 10 mandamentos? Porque Deus mostrou para mim e para você que a única maneira da gente ter vida longa, saúde, é quando há honra aos pais. É quando o coração de pai está convertido ao filho e o filho está convertido ao pai. E escute, esses dois movimentos, esse movimento ele obedece duas coisas. A mulher tem um movimento e o homem tem outro movimento. O movimento do homem é para fora. O movimento do homem é para avançar. O que o espermatozoide faz? Avança. O que o óvulo faz? Acolhe. Movimento do homem é para fora, movimento da mulher é para dentro. O que significa? Sabe a dificuldade que você tem de falar não na vida? Você não consegue falar não para as pessoas. Sabe a dificuldade que você tem de colocar limite para as pessoas? Sabe a dificuldade que você tem de se posicionar na sua opinião, naquilo que você crê? Sabe, amado, aquela dificuldade que você tem de conduzir as pessoas de acordo com aquilo que elas precisam ser conduzidas. Não é a pessoa que te leva e de repente você se torna passivo. Sabe aquela mania que você tem de sempre estar cedendo, sempre está se anulando, sempre está se sabotando, sempre se esquivando, não assume responsabilidade, nunca se dispõe a fazer nada. Todo mundo tem que ficar falando, olha gente, olha aqui a necessidade tem que fazer. Gente, olha aqui, nós temos que resolver isso aqui. Você sempre está lá de braços cruzados. Escute, tudo isso está relacionado a maneira como você lida com seu pai. Quem não tem um coração convertido ao pai, não se posiciona na vida. É abusado pelas pessoas, não tem opinião própria, nunca se move na direção de ninguém, se torna uma pessoa passiva diante da vida, se torna indiferente, você está tudo caindo em sua volta, você nem tem noção do que está acontecendo. E entenda, é exatamente isso que você não entendeu. O movimento do pai é o movimento do avançar. O movimento do pai é o movimento de ir na direção. E quando você tem sérios problemas com seu pai, você se torna uma pessoa passiva. Mas Eurípides, como é que isso funciona? O movimento da mãe é um movimento para dentro. Então olha aqui para mim. O pai te lança para a vida. A mãe te coloca em casa. A mãe te ensina a lidar com sentimentos. Gente que não consegue lidar com rejeição, gente que não consegue lidar com abandono. A vida te rejeita, gente? A vida te rejeita? Seu patrão te rejeita, sua namorada te rejeita, seu amigo te rejeita. Presta atenção. Sabe aquela pessoa que é gordinha? Ela é gordinha. Ela é gordinha. Mas ela é resolvida. Não, eu sou gordinha, meu pai é gordinho. Minha mãe é gordinha, eu sou gordinha. Eu amo meu pai me ama, minha mãe me ama. Eu estou resolvido, não tem problema, eu me amo. Pessoas que foram amadas por suas mães, pessoas que foram amados, pessoas que tiveram um pai, uma mãe presente. A gente chama isso de selfie. A pessoa tem um selfie bom.
Sabe aquelas crianças assim que ela quer vestir uma roupa? Você vai colocar uma roupa nela. Ela fala, não, eu não quero essa roupa não. Eu quero essa roupa aqui. Quem já viu filho assim? Essa criança é criança resolvida, tá? Sabe aquela criança que nunca faz escolhas? Sabe aquela criança que nunca consegue se dar a sua opinião? Sabe aquela pessoa que namora quem ela não gosta, faz o curso que todo mundo quer, não tem a vida que ela encontrou, ela tem a vida que os outros dizem que ela tem que ter. Sabe o que é isso? Tudo isso é mãe. Presta atenção, a mãe nos ensina a lidar com nossas emoções, a mãe nos ensina a lidar com os sentimentos, a mãe nos coloca para dentro de nós, para as nossas relações, para os nossos sentimentos. Tudo que é para dentro é mãe, tudo que é para fora é pai. O pai te ensina a enfrentar o patrão, o pai te ensina a enfrentar o mercado de trabalho, o pai te ensina a enfrentar a vida. A mãe te ensina a lidar com os filhos, com a esposa, com a vida no lar, com a família. Quando você tem problema com pai e mãe, mas você vai falar assim, Eurípides, volta a repetir, a mãe puxa, o pai empurra. Mãe puxa, pai empurra. A pergunta é para a gente ir para o final. Como é que muda isso? Como é que a gente muda isso? Presta atenção. Quando você critica, quando você julga os seus pais, quando você briga com seus pais a vida toda, escute, a maneira como você lida com os seus pais é a maneira como a vida vai lidar com você. O sucesso da sua vida, seja na família ou seja na vida, depende da maneira como você lida com seus pais. Sucesso dentro de casa, gente resolvida com mãe. Sucesso no mercado de trabalho, gente resolvida com pai. Quanto mais eu critico meu pai, quanto mais eu aponto o dedo na cara do meu pai, quanto mais eu brigo com meu pai, quanto mais eu chego na frente do meu pai para mostrar o quanto ele errou comigo, assim que a vida vai me tratar. Meu patrão vai tratar eu desse jeito, vai me criticar, vai me rejeitar. Quanto mais eu critico minha mãe, eu falo que ela não me amou, eu falo que ela não cuidou de mim, quanto mais eu faço isso com minha mãe, mais a vida vai me tratar desse jeito. Então, por quê, amado? Porque a força que você precisa para lidar com tudo dentro de você, você ganha com sua mãe. Todos os seus sentimentos, sabe essas pessoas bagunçadas, descontroladas afetivamente, qualquer coisinha, vive fazendo terapia, não sabe lidar com as emoções, problema com mãe. Pessoas que nunca conseguem ficar em mercado de trabalho, pessoas que nunca conseguem prestar um concurso, sempre tão fracos na vida, nunca conseguem enfrentar a vida com seus desafios, problema com o pai. Porque a força que você precisa de força, um outro exemplo prático. Você ama pessoas aqui? Quem ama pessoa ama, eu amo algumas pessoas. Sabe qual que é a maior certeza que você precisa ter dessa pessoa que você ama? Ela vai morrer. Todo mundo que você ama um dia vai morrer. E você sabia que quanto mais a sua mãe está resolvida dentro de você, mais você vai saber lidar com a dor da perda. Quem não tem a mãe resolvida entra em depressão, desfalece, entra num colapso total. Mas quando a minha vida está resolvida com a minha mãe, quando a minha vida está resolvida com o meu pai, por quê? Porque se a mãe me ensina a enfrentar o meu interior, a força que eu preciso para lidar com a perda, com a morte, com a rejeição, com o abandono, é com a mãe. E a força que você precisa para lidar com tudo que você vai enfrentar na vida é com seu pai. Por isso, volto a repetir, quando você desrespeita os seus pais, quando você
não honra os seus pais. Ou melhor, quando você respeita os seus pais, quando você honra os seus pais, quando você considera os seus pais, quando você aceita seu pai e sua mãe do jeito que eles são. Aí você vai perguntar, mas Eurípides, como é que eu me resolvo com meu pai? Você não acredita que é a coisa mais simples do mundo. Você não tem que... Porque a gente trabalha com cura interior, a gente usa muito isso, né? Vem cá, vamos orar com você, para sua mãe, você chora pela sua mãe, perdoa a sua mãe. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você perdoa alguém, vou falar um negócio que você nunca pensou em ouvir na sua vida. Eu não estou menosprezando o perdão, tá? Mas quando eu chego para o Cadu e falo, Cadu, eu te perdoo. Quem está por cima e quem está por baixo? Hã? Se eu chego para o Cadu e falo, Cadu, eu estou te perdoando, eu estou como? Acima e o Cadu está onde? Então deixa eu falar uma coisa. A gente não perdoa, pai. Porque nós nunca estamos por cima dos nossos pais. A gente aceita eles como eles são. Eu não estou aqui para dizer que você errou. Eu estou aqui para te aceitar como é que você é. A única forma de você se reconciliar com seu pai e com sua mãe é aceitando seu pai e sua mãe do jeitinho que eles são. Todas as vezes que você acha que você é melhor que o seu pai, todas as vezes que você acha que você tem que ensinar para o seu pai, porque você está quebrando a principal lei da honra. Quem veio antes de mim tem maior honra. E meus pais vieram antes de mim. Mas Eurípides, meu pai e minha mãe nunca me amou, minha mãe nunca cuidou de mim. Deixa eu te falar uma coisa, você é um filho de Deus? Você é um filho de Deus? Você está vivo? Você respira? Você tem consciência? Quem te deu isso? Sua mãe, seu pai. Só isso é suficiente para você honrá-lo. Eles te trouxeram ao mundo. Só isso é motivo de você dizer obrigado, pai. Como é que a gente reconcilia com os nossos pais? Aceitando eles. Como é que você se reconciliou com Jesus? Aceitando. Questionando ele? Dizendo quando sua vida estava errada e ele não arrumou nada na sua vida? Olha aqui, Deus, eu vou te aceitar, mas brincadeira, o que você fez comigo, né? Que família é essa que você me colocou? Alguém faz isso com Deus? Pois o mesmo princípio se aplica aos nossos pais. Quanto mais você coloca o dedo na cara dos seus pais, falando que eles erraram com você, presta atenção, foi a única coisa que eles deram conta de te dar. E honrá-los por isso é um dos maiores segredos da vida. Olha aqui para mim. O sucesso da sua vida tem a cara dos seus pais. O sucesso da sua vida. Então a pergunta que a gente vai fazer para finalizar, e é importante, Eurípides, como é que resolve isso? Como é que eu resolvo a minha mágoa com meu pai? Você falou que eu não posso nem perdoar ele. Não, sei que tem que pedir perdão, meu irmão. Só se você chegar na frente dos seus pais falando isso, você está se colocando acima deles. Esse tempo atrás, minha mãe fala isso com muito respeito. E olha que eu estou falando para você, eu conheci minha mãe com 21 anos de idade, tá bom? Porque eu bati na porta da casa dela para conhecê-la. Mas eu tenho que honrá-la. Ela trouxe um homem de Deus ao mundo. Meu pai matou meu irmão a facadas. A primeira vez que eu abracei meu pai foi no agrado de um presídio. A foto dele está lá na parede. Ele é honrado na minha casa. Porque eu resgatei aquilo que foi de bom na vida dele. Meu pai era maravilhoso. Como é que você aceita seus pais? Por mais que eles não tenham nada de bom que eles tenham feito para você, que se ele cuidou de você, ele já fez. Pastor, minha mãe me abandonou na creche. Não, ela estava trabalhando para tentar colocar comida dentro de casa.
Pastor, mas ela nem me cuidou. Se ela quisesse, ela te abortava. Se você está vivo é porque ela decidiu que você viesse ao mundo. Ela te abortava. Você está aqui, está vivo. Pastor, como é que eu resolvi isso dentro de mim? Presta atenção. A gente acha que o segredo é colocar a mão sobre a pessoa, orar com ela, ungir ela. Pode ser. Bom, a gente faz isso. Mas a forma de você se resolver com seus pais. Mas ele morreu. A forma de você se resolver com seus pais é não ter sentimentos ruins sobre ele. É a partir de hoje, eu amo meu pai. Eu respeito a minha mãe. Eu estou aqui para dizer, amados, os orientais têm uma prática que a gente olha essa prática com muito misticismo. Eu não vejo misticismo, eu vejo isso como princípio. O que os orientais fazem com as pessoas mais velhas? Reverenciam. Você tem que reverenciar seus pais. Você tem que honrá-los. Quanto mais se reverencia, respeita, honra, não abra a boca, preste atenção, não queira mudar seu pai, não se repreende pai, não critica pai. Você não tem que ensinar seu pai, você tem que ir lá na casa dele, ele é espírita, ele está diante da imagem lá, você nem toca nesse assunto, é seu pai, é sua mãe, você não tem que ensinar nada para eles, você só tem que amá-los e honrá-los. Pastor, como é que resolve isso? Primeiro, não resolve com o pastor, tá? Não resolve com o marido. Você não resolve o seu problema com seu pai, com sua mãe, com o marido. Você não resolve com o pastor. Você não resolve com o padre. Você não resolve com a esposa. Você não resolve com filho. Você resolve dentro de você. Entenda isso. Você tem que resolver isso dentro de você. Você pega essa criança aí rejeitada, abandonada e ensina essa criança a amadurecer e honrar pai. Honrar. A vida começa com sua mãe e prossegue com seu pai. Sua mãe resolve seu passado, seu pai resolve seu futuro. É impossível você se alegrar com a vida que você tem. Quanto mais você é feliz com a vida, feliz com a família, feliz com a vida, mais você está resolvido com sua mãe. Quanto mais você é resolvido com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua vocação, mais você está resolvido com o seu pai. E como é que você resolve com o seu pai? É chegando para ele e falar, pai, o senhor fez isso comigo. Eu estou aqui para dizer, pai, o que você fez comigo? Não, você simplesmente vai ter postura diferente. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que eu prego isso há muitos anos. E como nunca eu tenho pregado isso. Crê em paternidade espiritual, crê em filho espiritual, porque senão não tinha Timóteo e Paulo e Tito, os filhos espirituais. Mas posso falar uma coisa para você, nenhum pastor pode ocupar o lugar do seu pai. E o grande joio nas paternidades espiritual é que o cara não honra o pai biológico da pessoa. Eu lembro que no ministério chegou uma moça lá, pai, ai pai, meu pai. Eu falei, rapaz, essa menina é mal resolvida. Você sabe por quê? Na boa, gente, a gente tem filho espiritual, amém? Mas na boa, ninguém vai ser na sua vida o que o Pedro é, na vida do Cadu aquilo que o Pedro é. Não vai. Entre socorrer o Pedro e você, quem o Cadu vai? Então desencana desse negócio de achar que as pessoas são pai na sua vida. Tem pai espiritual? Tem. A gente está, mas tudo tem um limite. Concorda, Cadu? Tudo tem um limite. E o problema nas igrejas do Brasil é que tem um monte de gente mal resolvida com o pai dele, vai lá, acha um pai espiritual, e a primeira decepção que essa pessoa tem com o pai espiritual dela, ela frita o cara vivo. Porque o problema não é com ele, o problema é com quem? E os pais espirituais não estão ensinando as pessoas a se resolverem com seus pais. Você só consegue viver uma paternidade espiritual quando você se resolver primeiramente com seu pai na terra.
E para fechar, sua vida ganha força quando você honra os seus pais, ok? Você sabe qual que é a força do casamento? Você quer ter um casamento? Quem quer ter um casamento forte aqui? Quem quer vida longa no casamento? Vida longa na vida é honrar quem? Vida longa no casamento é honrar os sogros, tá? Escute, os pais da sua esposa precisam ser honrados. Quando você não honra os pais da sua esposa, você está enfraquecendo, você não dá força para o seu casamento. Honra seu sogro, não fale mal dele, respeite. Minha mãe estava falando, me passou uma mensagem, tempo atrás, estava com uma dor nas pernas. Está até aqui o áudio. E aí, mãe, como é que estão as suas pernas? Ô, filho, eu sei que você não acredita nisso, mas eu vou fazer eu marquei já uma consulta no centro espírita. E eu vou lá fazer uma sessão do médium lá, do Allan Kardec. Amado, eu olhei, não julguei, não critiquei, não rebati. Eu falei, tá bom, mãe, posso orar por você, mãe? Você não critica seus pais, você não diz que ele está errado. Não julguei no meu coração, respeitei ela, não penso assim, mas eu não tenho que falar isso para ela. Eu tenho o meu discipulador, o meu conselheiro, quem me acompanha diretamente. É o cara que eu ligo, é o cara que acompanha a minha vida. A esposa dele viu o pai matar a sogra e se matar. A esposa do meu discipulador, quando tinha 10 anos de idade, o pai matou a avó dela, a sogra dele, e se matou na frente. Eles baniram ele da família. Quando ele chegou, quando ele casou com ela, ele é um terapeuta, um psicólogo, um pastor, ele falou assim, ele resgatou a memória desse pai. O pai bom que ele viveu, não a tragédia. Hoje a foto dele está na parede. Ele é honrado nessa casa. A pior tragédia que pode ter acontecido na sua vida com seus pais, você tem que honrá-los. O Evangelho de Jesus começa com pais honrando seus filhos e seus filhos honrando seus pais. Sem isso não há conversão. Por isso que eu falei que a segunda maior mensagem que você precisa ouvir na sua vida é a honra aos seus pais. Então, como é que seu pai e sua mãe estão dentro de você? Você rejeita, você critica, você julga, você humilha, você gosta de apontar o dedo? Pois é assim que a vida vai te tratar. A partir de hoje você vai ter outra postura em relação aos seus pais. A partir de hoje você vai ter outro coração em relação aos seus pais. E eu sei que Deus inspirou nessa noite eu trazer essa palavra, porque eu sei que você tinha que ouvir essa palavra. Até porque o tema que a gente tem falado é sobre família. Seja grato pelos pais que você teve. Quando eu não estou em paz com os meus pais, eu jamais estarei em paz com a minha vida. Pare de criticar. Pare de competir, de culpar. E muitas vezes o ambiente da igreja é um ambiente que a gente mais quer desonrar os nossos pais. Então essa semana você vai ter uma atitude diferente, um sentimento diferente. Então qual o sentimento que você tem pelo seu pai? Rejeição, crítica? A partir de hoje você vai ter outro sentimento. Pelo seu sogro, pela sua sogra? A partir de hoje vai ser diferente. Deus, e você vai, presta atenção, você perceberá o seu corpo mudar, sua saúde mudar, a maneira como você lida com a vida. Isso aqui não é papo nem frase de efeito de pregador. Sua vida nunca mais será a mesma quando você aceitar seus pais exatamente como eles são, sem querer mudá-los. Quem tem que pedir perdão é você. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Porque que, na verdade, amado,
Tem gente que fala isso é uma grande frase. Quem é a única pessoa que pode perdoar? Quem é a única pessoa que pode perdoar, gente? Por quê? Porque Ele está acima de todos. Só Ele pode perdoar. Não somos nós que temos que pedir perdão para os nossos pais. Não somos nós que temos que perdoar os nossos pais. Somos nós que temos que pedir perdão para eles. Porque eles são maiores do que nós. E nós temos que honrá-los, respeitá-los e jamais criticá-los. Quantos recebem essa palavra? Então abaixe sua cabeça, eu quero orar com você e por você. Eu não sei como é que você tem lidado com a sua vida, mas eu quero pedir que o Espírito do Evangelho, que é conversão de pais aos filhos, de filhos aos pais, reine sobre o seu coração nessa noite. Que toda mágoa, toda raiva, toda competição, toda desonra na sua vida acabe hoje. Chega de desonra. Que você seja vitorioso na sua vida. Porque a vitória que você deseja, você só ganha força com sua mãe e com seu pai. A partir de hoje você vai ter outra postura em relação aos seus pais. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos. Obrigado pelo teu evangelho que nos ensina, Deus, a ter uma outra postura diante da vida. E eu só posso dizer, Pai, que diante de tudo que a gente viveu na vida, nós queremos aprender, amadurecer e sermos filhos maduros, que honram e respeitam os seus pais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe. Sempre é maravilhoso estar com vocês aqui, compartilhando daquilo que Deus falou conosco. Não deixe de passar ali, tá? Tem muito boleto para pagar segunda-feira, entendeu? E eu tenho certeza que Deus vai te usar para pagar os meus boletos, tá bom? Deus abençoe. Shalom.